Moradora de rua aborda milionário e diz: "Por favor, adote minhas 2 filhas gêmeas." Anos depois, o milionário perde tudo e fica desesperado com o que as gêmeas revelam sobre sua mãe. O que acontece em seguida é ainda mais chocante. Deixe o like para continuar acompanhando os próximos vídeos e não esqueça de se inscrever no canal para receber mais histórias incríveis como essa. A chuva batia forte no asfalto, criando poças que refletiam as luzes amarelas dos postes. Clara estava ali, encolhida de frio com um casaco puído que mal cobria seus ombros. Seus olhos cansados e marejados seguiam cada pessoa que saía pela porta de vidro do restaurante. Homens e mulheres elegantes, rindo e conversando, protegidos por guarda-chuvas caros, passavam por ela sem notar sua presença. Mas Clara não parecia incomodada com a indiferença. Ela esperava alguém específico, e esse alguém apareceu. Gustavo Moretti saiu do restaurante, ajustando o paletó escuro, o rosto sério, como se estivesse imerso em pensamentos. Ele era conhecido por ser implacável nos negócios e pouco receptivo a pedidos de ajuda. Mas Clara não tinha outra escolha. Com passos rápidos e hesitantes, ela se aproximou dele antes que entrasse no carro preto que o aguardava. "Por favor, senhor," Clara chamou, a voz trêmula. Gustavo parou e olhou para ela, sem esconder a estranheza. "Eu preciso falar com você." Ele ficou em silêncio por um momento, avaliando a situação. Clara parecia uma sombra diante dele, tão pequena e desgastada que Gustavo pensou que ela fosse pedir dinheiro ou comida, como tantas vezes já havia acontecido em situações parecidas. Mas o que ela disse em seguida o desarmou completamente. "Por favor, adote minhas filhas gêmeas," pediu Clara, segurando as lágrimas que ameaçavam descer pelo rosto. "Elas merecem uma chance, uma vida que eu nunca vou poder dar." Por um instante, o mundo ao redor de Gustavo pareceu ficar em silêncio. Ele franziu o senho sem acreditar no que ouvira. Olhou para Clara com desconfiança, tentando encontrar alguma lógica naquela abordagem. Quem pede algo assim para um estranho? Ainda mais para alguém como ele? "Você está falando sério?" perguntou Gustavo, tentando manter a compostura, mas com o tom carregado de incredulidade. Clara assentiu, sua voz quase inaudível. "Elas têm 6 anos. São boas meninas. Eu não tenho mais como cuidar delas. Elas não merecem essa vida na rua." As palavras dela o atingiram como um soco. Ele não conseguia identificar se era piedade ou puro desconforto, mas algo o impedia de simplesmente virar as costas e seguir em frente. Ele olhou ao redor como se esperasse que alguém intervisse ou confirmasse que aquilo era uma piada, mas tudo o que via eram as gotas de chuva iluminadas pelos faróis dos carros. "Onde elas estão?" Gustavo perguntou mais por impulso do que por intenção real de ajudar. Ele não acreditava que fosse levar aquilo adiante. Clara apontou para uma esquina próxima, onde 2 meninas, pequenas e abraçadas uma à outra, esperavam sob a marquise de uma loja fechada. Elas estavam encolhidas, os cabelos desgrenhados, mas com olhares que brilhavam de curiosidade e inocência. Gustavo respirou fundo. Não era o tipo de homem que fazia gestos impulsivos, muito menos altruístas, mas algo naquela cena mexeu com ele de uma forma que ele não conseguia explicar. "Isso é loucura?" murmurou para si mesmo, passando a mão no cabelo molhado. Mas a sinceridade nos olhos de Clara o fez hesitar. Ele sabia que poderia simplesmente entrar no carro e esquecer aquilo, mas não conseguiu. Depois de um longo silêncio, Gustavo olhou para Clara e disse: "Traga elas." Clara não hesitou. Correu até as meninas e as trouxe pela mão, os rostos delas cheios de confusão. Gustavo as observou, ainda incerto de como havia se deixado envolver naquela situação. Ele sabia que sua vida mudaria a partir daquele momento, mas não fazia ideia de que isso era só o começo de algo muito maior e muito mais sombrio do que ele poderia imaginar. Gustavo dirigiu de volta para casa em silêncio, com as gêmeas no banco de trás e uma confusão de pensamentos o acompanhando. Ele ainda não entendia por que havia concordado em levar aquelas crianças. Talvez fosse a insistência nos olhos de Clara, talvez fosse o frio da noite ou o semblante assustado das meninas que o fez ceder. Independentemente da razão, ele sabia que a decisão já tinha sido tomada. O carro deslizou pela garagem luxuosa de sua mansão, um contraste gritante com a realidade de onde aquelas crianças vieram.
Dona Isabel, a governanta que trabalhava para Gustavo há mais de uma década, abriu a porta da casa e o olhou com estranhamento ao ver as meninas entrando com passos hesitantes. Senhor Gustavo, quem são essas crianças? Perguntou confusa, enquanto segurava um pano de prato nas mãos. Ele suspirou, passando as mãos pelo rosto, tentando encontrar palavras que explicassem o inexplicável. Longa história, Isabel. Vou precisar da sua ajuda. Elas vão ficar aqui por um tempo, respondeu sem encará-la diretamente. Isabel levantou uma sobrancelha, mas não questionou. Sabia que Gustavo era um homem de poucas explicações e muitas decisões repentinas. As meninas, Lara e Luana, se encolheram perto de uma das poltronas da sala, como se aquele lugar, com seus móveis impecáveis e lustres brilhantes, fosse algo de outro mundo. Gustavo percebeu o desconforto delas e tentou suavizar a situação. Vocês estão com fome? Perguntou, a voz soando mais dura do que pretendia. Lara, a mais ousada, assentiu de imediato. Luana, por outro lado, manteve-se calada, escondendo-se parcialmente atrás da irmã. Isabel, entendendo o clima, interveio com sua habitual eficiência. Vou preparar algo leve para elas. Por que não as leva até o quarto de hóspedes? Assim podem descansar enquanto eu cuido disso. Gustavo assentiu e guiou as meninas até um dos quartos vazios do andar superior. Era amplo, com uma cama de casal no centro, coberta por lençóis brancos impecáveis, e uma janela que dava para o jardim. As gêmeas entraram devagar, olhando para tudo como se tivessem acabado de pisar em um castelo. Vocês podem ficar aqui por enquanto, disse Gustavo, sentindo-se estranho naquele papel. Se precisarem de alguma coisa, é só avisar. Lara agradeceu baixinho, enquanto Luana se limitou a um aceno tímido. Gustavo saiu do quarto fechando a porta atrás de si e desceu para encontrar Isabel na cozinha. Ele precisava desabafar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Gustavo, o que aconteceu? Você nunca trouxe ninguém para cá, ainda mais crianças. Isso não é coisa sua. Isabel começou enquanto colocava uma tigela de sopa em uma bandeja. Ele suspirou, sentando-se em uma das cadeiras da cozinha. Eu as conheci hoje. A mãe delas. Ela pediu que eu cuidasse das meninas. Disse que não podia mais cuidar delas. Isabel parou o que estava fazendo e olhou para ele com um misto de surpresa e preocupação. E você acreditou? Como sabe que ela não estava mentindo? Questionou. Não sei. Mas e se não estivesse? O que mais eu poderia fazer? Respondeu Gustavo, mais para si mesmo do que para Isabel. Ela balançou a cabeça, mas não insistiu. Sabia que Gustavo, apesar da aparência fria, tinha um senso de justiça que, às vezes, o colocava em situações difíceis. Nos dias seguintes, Gustavo começou a perceber que cuidar de crianças era muito mais complicado do que qualquer contrato empresarial que já havia assinado. Lara, com sua curiosidade incessante, fazia perguntas sobre tudo, enquanto Luana permanecia em silêncio, observando tudo ao redor com olhos atentos. Ele tentou manter uma rotina básica para elas, mas logo percebeu que estava em território completamente desconhecido. Você já teve filhos? Lara perguntou certa noite, enquanto Gustavo lia alguns papéis em seu escritório. Ele levantou os olhos do documento, pego de surpresa pela pergunta direta. Não, nunca tive. Então como você sabe o que fazer? Ela insistiu com um sorriso curioso. Ele riu, um som raro vindo dele. Eu não sei, estou aprendendo. Lara pareceu satisfeita com a resposta e voltou sua atenção para um caderno onde rabiscava desenhos. Luana, sentada ao lado, olhou para Gustavo por alguns segundos antes de finalmente dizer algo. A mamãe vai voltar? A pergunta cortou o silêncio como uma lâmina. Gustavo fechou os olhos por um momento, sem saber o que responder. Ele também queria saber isso. Desde a noite em que Clara entregou as meninas a ele, ela havia desaparecido. Ele mandou um de seus assistentes investigar, mas nenhuma pista foi encontrada. Eu não sei, Luana. Mas por enquanto vocês estão seguras aqui, respondeu tentando soar convincente. Luana apenas assentiu, mas Gustavo notou que seus olhos refletiam uma mistura de tristeza e desconfiança. O tempo passou e as meninas começaram a se adaptar à nova rotina. Isabel tornou-se uma figura maternal para elas, ajudando com os deveres escolares e ensinando pequenas tarefas do dia a dia. Gustavo, por sua vez, encontrou-se cada vez mais envolvido na vida das gêmeas.
Aos poucos ele percebeu que estava se importando com elas mais do que gostaria de admitir. No entanto, Clara continuava ausente. Gustavo, intrigado, decidiu intensificar a busca. Ele revisitou o restaurante onde a conheceu, mostrando sua foto para os funcionários, mas ninguém se lembrava dela. Visitou albergues e abrigos, mas Clara parecia ter desaparecido completamente. Quanto mais ele investigava, mais a situação parecia suspeita. Por que alguém faria algo tão drástico e depois sumiria sem deixar rastros? Numa noite, ao revisar algumas contas antigas de sua empresa, Gustavo encontrou algo que o deixou intrigado. Em um relatório de funcionários de anos atrás, o nome de Clara aparecia como ex-funcionária. Ela havia trabalhado em um cargo simples na empresa, mas foi demitida devido a cortes de orçamento. Gustavo sentiu um calafrio. Seria possível que essa história tivesse mais camadas do que ele imaginava? Ele guardou a informação para si, mas uma sensação incômoda crescia dentro dele. As gêmeas estavam se tornando parte de sua vida, mas a sombra de Clara ainda pairava sobre tudo. E no fundo, Gustavo sabia que isso era apenas o começo. Os dias de calmaria na vida de Gustavo foram desaparecendo tão lentamente que, quando percebeu, já estava imerso em uma tempestade. No início, ele não dava muita atenção às pequenas mudanças. Uma perda discreta em um investimento aqui, um contrato cancelado ali. Para alguém com a fortuna e a influência que ele possuía, esses contratempos eram inconvenientes, mas não ameaçadores. Porém, com o passar dos anos, as pequenas falhas começaram a se acumular, e ele percebeu que estava perdendo o controle. As gêmeas, agora com cerca de 10 anos, eram uma constante fonte de alegria em sua vida. Lara continuava cheia de energia, sempre inventando brincadeiras e criando projetos com uma curiosidade insaciável. Luana, embora mais introspectiva, era igualmente brilhante e demonstrava um talento especial para desenhar. Gustavo, muitas vezes, se pegava observando-as com um sorriso, enquanto brincavam ou conversavam sobre coisas banais. Elas eram a única coisa que parecia estável no meio do caos. Por outro lado, o mundo dos negócios, que antes era um terreno sólido para ele, começou a ruir. Gustavo investiu em um projeto imobiliário de grande escala, confiando em conselhos de sócios que julgava leais. Porém, as vendas das propriedades ficaram aquém do esperado, e ele teve que cobrir prejuízos exorbitantes. Em seguida, uma fusão com outra empresa, que parecia promissora no papel, revelou-se um desastre devido a informações falsas fornecidas pelos parceiros. Ele passou noites sem dormir, tentando salvar os contratos, mas as perdas continuavam se acumulando. Dona Isabel, sempre atenta, percebeu a tensão em Gustavo. Certa manhã, enquanto ele tomava café com as meninas, ela puxou uma cadeira e sentou ao lado dele, algo que raramente fazia. Senhor Gustavo, você precisa de ajuda. Está claro que as coisas não estão bem. Não é só pelo que vejo nas contas da casa, mas pelo seu rosto. Parece que carrega o peso do mundo, disse ela, com um tom que misturava preocupação e firmeza. Gustavo suspirou, passando a mão no rosto. Ele sabia que não poderia esconder a situação para sempre, mas também não tinha ideia de como explicar o que estava acontecendo. Está tudo sob controle, Isabel. Só algumas dificuldades temporárias. Eu vou resolver, respondeu, sem muita convicção. Lara, que estava ocupada desenhando algo em seu caderno, olhou para o pai com curiosidade. Papai, você está preocupado com dinheiro? Perguntou, direta como sempre. Não, querida. Só alguns problemas no trabalho. Nada com o que vocês precisem se preocupar, respondeu Gustavo, tentando soar calmo. Luana, sempre mais observadora, permaneceu em silêncio, mas Gustavo sentiu que ela estava analisando cada palavra dele. Aquilo o deixou desconfortável, mas ele sabia que as crianças não poderiam entender a complexidade do que estava enfrentando. As semanas seguintes trouxeram mais notícias ruins. Uma auditoria revelou discrepâncias nas finanças de uma de suas empresas, o que levou a uma investigação que abalou a confiança de investidores. Sócios que antes eram aliados começaram a se distanciar, e Gustavo sentiu o isolamento crescer. Ele tentou negociar com bancos para evitar vender propriedades, mas as condições eram desfavoráveis. Sua mansão, que antes era um símbolo de estabilidade, começou a parecer grande demais.
um lembrete constante do que ele estava perdendo. Numa noite, enquanto revisava documentos no escritório, as meninas entraram, trazendo um clima mais leve ao ambiente pesado. Lara carregava uma caixa de papelão, enquanto Luana vinha atrás, segurando uma folha de papel. "O que vocês estão aprontando agora?" perguntou Gustavo, tentando esconder o cansaço com um sorriso. Lara colocou a caixa sobre a mesa. "Nós fizemos um presente para você. Quer dizer, eu tive a ideia, mas a Luana ajudou a desenhar." Curioso, ele abriu a caixa e encontrou um álbum de fotos improvisado. Dentro, desenhos feitos por Luana mostravam momentos felizes que as meninas tinham vivido desde que chegaram à casa dele. Gustavo folheou as páginas com cuidado, sentindo um calor no peito que há muito tempo não sentia. "Isso é incrível, meninas, obrigado. Vocês são o que me faz continuar", disse ele emocionado. Lara sorriu, satisfeita com a reação, enquanto Luana apenas acenou, com um leve sorriso nos lábios. Mesmo com momentos como esse para aliviar a tensão, a pressão continuava esmagadora. Gustavo começou a notar que, além dos problemas financeiros, sua saúde estava sendo afetada. Noites mal dormidas, refeições puladas e o estresse constante cobraram seu preço. Ele sabia que precisava de ajuda, mas não sabia em quem confiar. A reviravolta veio numa manhã, quando recebeu uma ligação de um antigo amigo, Henrique, que havia sido sócio em um projeto anos atrás. Henrique propôs um encontro para discutir uma possível parceria que poderia ajudá-lo a sair do buraco financeiro. Desesperado, Gustavo aceitou. Eles se encontraram em um café discreto no centro da cidade. Henrique era tudo o que Gustavo não queria ser naquele momento. Calmo, bem-sucedido e confiante. "Ouvi falar que as coisas não estão fáceis para você, Gustavo. Quero ajudar. Tenho um projeto em andamento que pode ser exatamente o que você precisa", disse Henrique com um tom que parecia amigável demais. Gustavo ouviu a proposta com atenção, mas algo não parecia certo. Henrique ofereceu um empréstimo em troca de uma porcentagem significativa de uma das empresas de Gustavo. Era uma saída, mas o custo parecia alto demais. "Vou pensar. É muita coisa para decidir agora", respondeu Gustavo, tentando ganhar tempo. "Claro, entendo. Mas pense rápido. O mercado não espera. E você sabe disso melhor do que ninguém", respondeu Henrique com um sorriso que Gustavo achou forçado. Ao voltar para casa, Gustavo se sentou no escritório encarando o vazio. Ele sabia que aceitar a proposta de Henrique poderia salvar sua fortuna, mas também significava perder parte do controle sobre algo que ele havia construído com tanto esforço. Ele se perguntou se havia algo mais por trás da súbita generosidade de Henrique. Enquanto isso, Lara e Luana continuavam trazendo momentos de alegria para sua vida, mesmo sem perceberem a gravidade da situação. Uma noite, enquanto jantavam, Lara perguntou: "Papai, você vai perder tudo?" A pergunta o pegou de surpresa, mas ele tentou manter a compostura. "Não, querida, às vezes as coisas ficam difíceis, mas sempre há uma solução", respondeu, mesmo sem acreditar completamente nas próprias palavras. Luana, que estava quieta até então, falou baixinho: "A mamãe dizia isso também." O comentário de Luana trouxe uma onda de memórias e perguntas. Ele ainda não tinha respostas sobre Clara e o motivo pelo qual ela havia desaparecido. E agora, com tudo o que estava acontecendo, ele começou a se perguntar se aquele momento, anos atrás, foi o início de sua queda. Enquanto Gustavo tentava encontrar uma solução para sua vida financeira, ele começou a perceber que o verdadeiro problema talvez não estivesse apenas nos números ou nos contratos. Algo maior, algo que ele ainda não entendia completamente, parecia estar por trás de tudo isso. E pela primeira vez em anos ele sentiu que talvez fosse tarde demais para mudar o curso. Gustavo estava sentado em sua mesa no escritório de casa, cercado por pilhas de documentos. O dia parecia mais longo do que o habitual, e a pressão que vinha sentindo nos últimos meses se acumulava em sua cabeça como um peso insuportável. Ele havia decidido revisar papéis antigos em busca de qualquer detalhe que pudesse ajudar a reorganizar suas finanças. Era um trabalho tedioso, mas necessário. Conforme folheava pastas e relatórios, um envelope esquecido chamou sua atenção. Estava amarelado pelo tempo, com o logotipo de sua antiga empresa estampado no canto superior. Ele o abriu curioso.
Dentro havia uma série de fotografias antigas tiradas em eventos corporativos. Gustavo analisou as imagens rapidamente, vendo rostos que não via há anos. Mas então, uma foto específica o fez parar. Era Clara. Ela estava usando o uniforme de sua empresa, posando ao lado de outros funcionários. Gustavo encarou a imagem por longos segundos, tentando processar o que via. Ele não conseguia entender por que Clara nunca mencionou que trabalhara para ele. Afinal, aquilo parecia ser algo importante. Pegando a foto, ele se recostou na cadeira, ainda olhando para ela, como se pudesse encontrar respostas apenas observando. Ele sabia que Clara tinha um passado complicado, mas nunca imaginou que ele próprio poderia estar ligado a isso. A coincidência parecia grande demais para ser apenas um detalhe sem importância. Dona Isabel entrou no escritório com uma bandeja de café. Quando viu a expressão no rosto de Gustavo, parou no meio do caminho. "Está tudo bem, Sr. Gustavo?" perguntou, colocando a bandeja na mesa. Ele mostrou a foto para ela. "Você lembra dessa mulher? É Clara, a mãe das meninas." Isabel pegou a foto e franziu o rosto em concentração. "Acho que sim. Ela parece familiar. Mas o que isso significa? Ela trabalhou para você?" "Pelo visto, sim", respondeu Gustavo, ainda pensativo. "Mas ela nunca disse nada sobre isso. E agora que penso, por que ela estava tão desesperada naquela noite? Não faz sentido." Isabel ficou em silêncio por alguns segundos, antes de devolver a foto. Talvez ela tenha os motivos dela para não mencionar. "Mas e as meninas? Você acha que elas sabem de algo?" Gustavo balançou a cabeça. "Não sei. Elas eram muito pequenas quando tudo aconteceu. Duvido que Clara tenha contado algo a elas." A foto ficou na mesa enquanto Gustavo terminava seu café. Ele sabia que precisava investigar, mas não queria alarmar ninguém, principalmente as gêmeas. Elas já estavam percebendo a tensão no ar devido aos problemas financeiros, e a última coisa que ele queria era envolvê-las em algo que talvez não fosse importante. Nos dias seguintes, Gustavo começou a juntar peças soltas do quebra-cabeça. Ele procurou em antigos registros de funcionários e encontrou o nome completo de Clara, Clara Almeida. Descobriu que ela havia trabalhado em um cargo administrativo de baixo escalão por cerca de 2 anos antes de ser demitida durante uma redução de custos. O detalhe que chamou sua atenção foi a data de demissão. Coincidiu exatamente com o período em que ela começou a aparecer nos registros da assistência social da cidade. Ele também descobriu que a demissão de Clara não havia sido tranquila. Havia notas no sistema sobre uma discussão com um dos gerentes, mas os detalhes eram vagos. Gustavo sentiu um nó no estômago. Ele sabia que cortes de pessoal eram necessários às vezes, mas nunca tinha se envolvido diretamente nesses processos. Agora começava a questionar se algo poderia ter sido feito de forma diferente. Decidido a entender mais, ele contratou um investigador particular para reunir informações sobre o que aconteceu com Clara após sua demissão. Enquanto esperava os resultados, ele manteve sua rotina, mas a inquietação era evidente. As gêmeas notaram. Uma noite, enquanto assistiam a um filme na sala de estar, Lara olhou para o pai e perguntou: "Papai, por que você anda tão sério esses dias? É por causa do trabalho?" Gustavo, pego de surpresa, tentou desviar o assunto. "Não, querida. Só estou pensando em algumas coisas antigas. Nada com que vocês precisem se preocupar. Você está pensando na mamãe, não está?" disse Luana, sua voz suave, mas direta. Ele a encarou por alguns segundos antes de responder. "Sim, um pouco. Encontrei algo que me fez lembrar dela." As meninas trocaram olhares como se estivessem ponderando se deveriam dizer algo. Lara, como sempre, foi a primeira a falar. "A gente não lembra muito dela, só que ela sempre dizia que um dia tudo ia melhorar, mas nunca melhorava." A honestidade de Lara era quase dolorosa. Gustavo sentiu um peso maior em seus ombros. Ele sabia que as gêmeas tinham aceitado sua nova vida com ele, mas claramente carregavam marcas do passado. Na manhã seguinte, o investigador contratado por Gustavo ligou com informações. Ele marcou uma reunião em um café discreto para discutir o que havia encontrado. Quando chegaram, o homem abriu uma pasta e começou a explicar. Clara Almeida foi demitida há mais de 10 anos, durante uma redução de custos na sua empresa. Após isso, ela enfrentou uma série de dificuldades financeiras, perdeu a casa, entrou em dívidas
e acabou dependendo da assistência social para sobreviver. Gustavo ouvia em silêncio, mas sentia um incômodo crescente. O investigador continuou. Há registros de que ela tentou entrar com um processo trabalhista contra a empresa, alegando que a demissão foi injusta, mas o caso foi arquivado por falta de provas. E depois disso, o que aconteceu? Gustavo perguntou com a voz baixa. Ela desapareceu por um tempo. Reapareceu em abrigos temporários e acabou nas ruas. Foi quando ela teve as gêmeas. Não há registros de quem seja o pai. A informação bateu como um soco no estômago. Gustavo não sabia como processar tudo aquilo. Ele agradeceu o investigador e voltou para casa com a cabeça cheia de perguntas. O que ele deveria fazer com essas informações? Como isso mudava sua relação com as gêmeas? Durante os dias seguintes, Gustavo continuou pensando em Clara. Algo parecia errado em toda essa história. Ele começou a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Documentos que pareciam deslocados, memórias vagas de discussões na empresa sobre cortes de custos. Ele sentia que havia mais por trás da história de Clara, algo que ele ainda não conseguia enxergar. Certo dia, enquanto revisava novamente os documentos antigos, encontrou um memorando assinado por um dos gerentes da época. O texto mencionava Clara de forma negativa, sugerindo que ela havia sido responsável por erros administrativos. Gustavo sentiu uma irritação crescer. Ele sabia que esses gerentes muitas vezes usavam funcionários de cargos menores como bodes expiatórios para encobrir suas próprias falhas. Ele pegou o telefone e ligou para o gerente mencionado no memorando, que ainda trabalhava em uma de suas subsidiárias. Durante a ligação, Gustavo foi direto. Você lembra de Clara Almeida? Quero saber por que exatamente ela foi demitida. O homem do outro lado hesitou antes de responder. Senhor Moretti, isso foi há muito tempo, mas se bem me lembro, ela cometeu alguns erros que causaram problemas financeiros. Ou você usou ela como desculpa para encobrir seus próprios erros? Rebateu Gustavo, seu tom de voz firme. O silêncio do outro lado confirmou suas suspeitas. Gustavo encerrou a ligação, sentindo uma mistura de raiva e culpa. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas precisava entender tudo antes de tomar qualquer decisão. A cada nova descoberta, a história de Clara se tornava mais complicada. Gustavo sentia que estava entrando em um labirinto sem saída, mas algo dentro dele o impelia a continuar. Ele sabia que, de alguma forma, todas essas respostas estavam ligadas ao momento que sua vida começou a desmoronar. E ele não pararia até entender o que realmente aconteceu. O dia começou como qualquer outro na mansão. Gustavo estava no escritório revisando documentos, enquanto Lara e Luana brincavam no jardim. Dona Isabel, como sempre, organizava a cozinha com sua eficiência habitual. Mas algo estava estranho. Ela parecia mais silenciosa do que o normal e, de vez em quando, parava no meio de uma tarefa, olhando para o vazio como se estivesse perdida em pensamentos. Gustavo percebeu, mas não quis pressioná-la. Ele sabia que Isabel era discreta e raramente falava sobre seus problemas pessoais. Naquela tarde, enquanto as meninas lanchavam, Isabel se aproximou de Gustavo na sala de jantar. Senhor Gustavo, eu preciso tirar uns dias de folga. Minha irmã está passando por um problema de saúde e acho que devo visitá-la. Ele ficou surpreso. Em todos os anos em que Isabel trabalhava para ele, raramente havia pedido folgas. E quando o fazia, sempre avisava com antecedência. Claro, Isabel. Você sabe que pode contar comigo. Precisa de algo? Dinheiro para a viagem? Perguntou ele, tentando ser prestativo. Não, obrigada. Eu já me organizei. Vou sair amanhã cedo, respondeu ela, com um leve sorriso que parecia forçado. No dia seguinte, Isabel saiu logo ao amanhecer, despedindo-se rapidamente das meninas que ainda estavam sonolentas. Gustavo a viu partir pela janela, sentindo uma pontada de preocupação que não conseguia explicar. Ele balançou a cabeça, dizendo a si mesmo que estava sendo paranoico. Os dias passaram, e Gustavo esperava notícias de Isabel, mas nenhuma ligação veio. Ele tentou contatá-la, mas o telefone ia direto para a caixa postal. A inquietação começou a crescer. Após uma semana sem notícias, Gustavo decidiu ligar para a irmã de Isabel, mas, para sua surpresa, a mulher parecia confusa do outro lado da linha. Isabel, ela não veio me visitar. Na verdade, não a vejo há meses, disse a irmã com um tom preocupado. Gustavo sentiu um frio na espinha.
Ele agradeceu e desligou, tentando juntar os pensamentos. Por que Isabel diria que estava indo visitar a irmã se isso não era verdade? No mesmo instante, ele soube que algo estava errado. Naquela noite, ele chamou Lara e Luana para uma conversa. As meninas estavam sentadas no sofá, olhando para ele com curiosidade. Meninas, vocês sabem se Dona Isabel comentou alguma coisa antes de sair? Alguma coisa que parecesse estranha? Perguntou, tentando manter a calma. Lara balançou a cabeça. Não, papai. Ela só disse que ia ver a irmã. Por quê? Algo aconteceu? Luana, no entanto, estava quieta, olhando para o chão. Gustavo percebeu e se aproximou. Luana, você sabe de algo? Perguntou gentilmente. Ela hesitou antes de responder. Na noite antes de ela ir embora, eu ouvi ela falando no telefone. Estava no corredor. Ela parecia nervosa, dizia que não tinha escolha e que precisava fazer isso. Gustavo sentiu um nó no estômago. Ele sabia que Isabel era confiável, mas algo claramente a havia pressionado a agir de forma estranha. Ele tentou acalmá-las e as mandou para o quarto, mas sua mente não parava de pensar. No dia seguinte, Gustavo decidiu procurar a polícia. Ele explicou a situação e entregou uma foto recente de Isabel. Os agentes pareceram receptivos, mas também deixaram claro que, sem evidências de crime, o caso seria tratado como desaparecimento voluntário. Poucos dias depois, Gustavo recebeu uma visita inesperada. Era um policial com uma carta na mão. Senhor Moretti, encontramos isso na estação de ônibus. Está endereçado ao senhor. A carta estava escrita com uma letra trêmula e dizia: Senhor Gustavo, agradeço por tudo o que fez por mim, mas decidi começar uma nova vida. Não posso continuar. Não me procure. Isabel. Gustavo sentiu a raiva e a incredulidade subirem à tona. Aquilo não fazia sentido. Ele conhecia Isabel há anos e essa atitude não condizia com a mulher cuidadosa e leal que ele conhecia. Ele tentou convencer a polícia de que havia algo errado, mas sem provas concretas, eles não poderiam fazer nada. Ele estava sozinho novamente, e a falta de respostas o consumia. Decidido a descobrir a verdade, Gustavo começou a investigar por conta própria. Ele revisou as câmeras de segurança de sua casa, mas nada parecia fora do comum. Isabel saiu com uma mala pequena, como havia dito. No entanto, algo chamou sua atenção. Um carro preto estacionado do outro lado da rua, com um homem no banco do motorista. Ele não reconheceu o veículo, mas o homem parecia observar a saída de Isabel. Gustavo pediu ajuda a um amigo que trabalhava em segurança privada para rastrear o carro. Após alguns dias, eles descobriram que o veículo estava registrado em nome de uma empresa fictícia. Era uma pista, mas não levava a lugar nenhum. Enquanto isso, a atmosfera na casa ficava cada vez mais tensa. As meninas sentiam a ausência de Isabel e começaram a perguntar quando ela voltaria. Gustavo tentava tranquilizá-las, mas ele mesmo não acreditava nas próprias palavras. Numa noite, ao revisar os arquivos antigos da empresa novamente, Gustavo encontrou outro documento, que parecia deslocado. Era um registro de pagamento feito a um funcionário que ele não reconhecia, mas o valor era alto demais para o cargo listado. Ele começou a juntar as peças. Será que esse desaparecimento tinha alguma ligação com o que ele vinha descobrindo sobre Clara? A pressão estava cada vez maior, e Gustavo sabia que estava se aproximando de algo importante. Mas o que quer que fosse, parecia estar enterrado em um mistério mais profundo do que ele imaginava. Enquanto encarava os documentos espalhados na mesa, ele percebeu que Isabel não era a primeira pessoa a desaparecer misteriosamente de sua vida. E ele temia que não seria a última. As noites de Gustavo eram cada vez mais inquietas. O desaparecimento de Dona Isabel deixara um vazio na casa, mas também uma sombra de mistério que ele não conseguia ignorar. Ele sabia que algo estava errado, que havia mais conexões entre os eventos recentes do que ele podia ver à primeira vista. A foto de Clara, os documentos antigos, a carta suspeita de Isabel, tudo parecia fazer parte de um quebra-cabeça maior, mas as peças estavam fora de lugar. Decidido a chegar ao fundo da história, Gustavo contratou um investigador particular de confiança, o mesmo que já o havia ajudado anteriormente. Dessa vez sua missão era clara: descobrir tudo o que fosse possível sobre Clara, sua vida antes e depois de trabalhar na empresa e qualquer ligação que ela pudesse ter com os acontecimentos recentes. Quero todos os detalhes,
Gustavo disse ao investigador em sua primeira reunião. Não importa o quão insignificante pareça. Preciso entender quem ela realmente é e o que aconteceu para chegarmos até aqui. O investigador, um homem experiente e metódico, assentiu e partiu para o trabalho sem fazer muitas perguntas. Gustavo sabia que ele era discreto e eficiente, o que era essencial considerando a delicadeza da situação. Enquanto aguardava notícias, Gustavo continuou sua rotina, embora fosse evidente para as gêmeas que algo o estava consumindo. Lara, sempre mais direta, perguntou uma noite enquanto jantavam. Papai, por que você parece tão preocupado ultimamente? É sobre Dona Isabel? Luana, ao seu lado, olhou para ele em silêncio, mas seus olhos mostravam a mesma curiosidade. Um pouco, sim, respondeu Gustavo, tentando aliviar o tom. Mas também estou tentando entender mais sobre o passado de vocês, sobre a mamãe. Lara arqueou as sobrancelhas, intrigada. Por quê? O que tem o passado dela? Só algumas perguntas que eu nunca fiz e acho que deveriam ter sido feitas. Ele tentou sorrir, mas era óbvio que não estava à vontade. Luana, depois de um longo silêncio, finalmente falou. Você acha que ela fez algo errado? A pergunta o pegou desprevenido. Ele pensou por um momento antes de responder. Não sei, querida. Acho que todos nós temos segredos. Estou tentando descobrir os dela, só isso. As meninas ficaram em silêncio, mas Gustavo sentiu que elas sabiam mais do que diziam. Ele decidiu não pressioná-las naquele momento. 2 dias depois, enquanto Gustavo revisava e-mails em seu escritório, a campainha tocou. Era um entregador, que deixou um pacote simples sem remetente. Gustavo sentiu um arrepio ao abrir o embrulho. Dentro havia um caderno desgastado, com folhas amareladas pelo tempo. A capa, de couro sintético, tinha marcas de uso intenso. Ele abriu na primeira página e imediatamente reconheceu a caligrafia. Era de Clara. O diário estava cheio de anotações detalhadas, algumas apenas desabafos emocionais, outras quase como uma crônica de seus dias. Gustavo leu com atenção, sentindo a tensão crescer a cada página. Clara começava descrevendo sua gratidão por ter conseguido o emprego na empresa. Falava do alívio de finalmente ter estabilidade financeira, de como sonhava em construir um futuro para si mesma. Mas, conforme as páginas avançavam, o tom mudava. Ela escrevia sobre o ambiente de trabalho, as pressões, os conflitos com colegas. Em um ponto, mencionava pela primeira vez o gerente que Gustavo havia confrontado recentemente. Segundo Clara, ele era hostil e a culpava por erros que não eram dela. A gota d'água parecia ter sido uma acusação de desvio de dinheiro, algo que Clara afirmava categoricamente ser falso. Eles me demitiram como se eu fosse um lixo, sem sequer ouvir meu lado da história, dizia uma das entradas. Fui acusada injustamente e quando tentei me defender, fui ignorada. Perdi tudo. Minha casa, minha dignidade, minha esperança. Gustavo parou de ler por um momento, sentindo uma mistura de culpa e indignação. Ele sabia que demissões eram parte do mundo corporativo, mas nunca havia pensado nas consequências pessoais para aqueles que eram dispensados. Agora, confrontado com a perspectiva de Clara, ele se sentia responsável, mesmo que indiretamente. Conforme avançava no diário, ele percebeu que Clara tinha um ressentimento profundo, mas não havia menções a nenhum plano de vingança. Pelo contrário, suas anotações após a demissão eram marcadas por desespero e tristeza, não por raiva. No entanto, algo no tom dela o incomodava. Era como se as páginas escondessem mais do que revelassem. Clara mencionava pessoas com quem havia cruzado enquanto estava sem teto, mas os nomes eram vagos e as descrições curtas. Gustavo sentiu que ela estava deliberadamente omitindo informações. Ele ligou para o investigador imediatamente, marcando uma reunião para mostrar o diário. No dia seguinte, no café onde sempre se encontravam, ele entregou o caderno ao homem. Quero que você analise isso e veja se encontra algo que eu possa ter perdido. Há nomes aqui, mas nada muito claro. Talvez sejam pistas, disse Gustavo com um tom de urgência. O investigador folheou rapidamente as páginas antes de guardar o diário em sua pasta. Vou trabalhar nisso, mas preciso ser honesto. Isso pode levar tempo. Clara parece ser cuidadosa com o que escreve. Eu sei, mas preciso de respostas, e rápido. Os dias seguintes foram uma espera angustiante. Gustavo tentava se distrair com as gêmeas,
mas sua mente sempre voltava para o diário. Ele sabia que algo estava ali, mas ainda não conseguia ver o quadro completo. Quando o investigador finalmente ligou, Gustavo atendeu no primeiro toque. Eles se encontraram no mesmo café e o homem trouxe novidades. Clara menciona nomes que são difíceis de rastrear, mas um deles chamou minha atenção. Um homem chamado Álvaro. Ele aparece em mais de uma entrada, sempre em contextos que sugerem que ela confiava nele. Álvaro? Quem é ele? Perguntou Gustavo, inclinando-se para a frente. Ainda estou tentando descobrir. Não há muitos detalhes no diário, mas parece que ele era alguém importante para ela na época em que estava nas ruas. Gustavo sentiu que estava perto de uma revelação, mas ainda longe o suficiente para se frustrar. Ele agradeceu ao investigador e voltou para casa, pensando no próximo passo. Enquanto dirigia, sua mente vagava entre as possibilidades. Quem era Álvaro? E o que ele poderia saber sobre Clara? As perguntas continuavam sem resposta, mas Gustavo tinha uma certeza. O que quer que estivesse escondido no passado de Clara, ele não descansaria até descobrir. Gustavo vinha notando mudanças nas gêmeas há algumas semanas. Lara, normalmente expansiva e cheia de energia, agora estava mais reservada, trocando risadas espontâneas por cochichos discretos com a irmã. Luana, sempre introspectiva, parecia ainda mais fechada, como se estivesse escondendo algo. Gustavo, já sobrecarregado com suas investigações sobre Clara e o desaparecimento de Isabel, tentou ignorar, mas as atitudes das meninas começaram a despertar sua atenção. Elas passavam mais tempo juntas no quarto, fechando a porta e falando baixo. Gustavo até tentou perguntar o que estava acontecendo, mas Lara sempre despistava com algum comentário engraçado, e Luana apenas sorria de canto, como se nada estivesse errado. No entanto, os olhares trocados entre as duas denunciavam que havia algo mais. Uma tarde, ao voltar de uma reunião, Gustavo percebeu que a porta de seu escritório estava entreaberta. Ele sabia que havia trancado ao sair. Com o coração acelerado, empurrou a porta devagar e notou que alguns papéis estavam fora do lugar. Sua atenção, porém, foi imediatamente atraída para o cofre, cuja porta estava escancarada. Ele congelou por um instante. Não sabia se tinha sido vítima de um roubo ou se algo mais estava acontecendo. Respirando fundo, aproximou-se e verificou o conteúdo. Nada parecia faltar. Os documentos importantes, as joias da família e até uma pequena quantia em dinheiro estavam exatamente onde ele havia deixado. Mas o fato de o cofre estar aberto o deixou em alerta. Naquela noite, durante o jantar, ele observou as meninas com mais cuidado. Lara estava animada, contando sobre um trabalho escolar, enquanto Luana comia em silêncio. Gustavo aproveitou uma pausa na conversa para lançar a pergunta. Alguém entrou no meu escritório hoje enquanto eu estava fora? Lara parou de falar e trocou um rápido olhar com Luana antes de responder. Não. Por quê? Encontrei a porta aberta e o cofre escancarado. Gustavo fez questão de manter o tom casual, mas suas palavras tinham peso. Luana desviou o olhar e Lara, embora tentando parecer natural, claramente ficou desconfortável. Gustavo percebeu que havia algo por trás daquela reação. Vocês sabem que podem me contar qualquer coisa, certo? Ele continuou tentando soar mais acolhedor. Não estou bravo. Só quero entender o que está acontecendo. Lara finalmente respondeu com a voz hesitante. Eu talvez tenha esquecido de fechar a porta. Estava procurando um caderno e acabei mexendo lá. Mas não toquei no cofre, juro. Luana, que até então permanecia calada, olhou para Gustavo e disse suavemente. Foi só isso, papai. Não foi nada sério. Ele sabia que elas estavam escondendo algo, mas decidiu não pressionar naquele momento. Apenas assentiu e mudou de assunto, embora sua mente continuasse martelando a situação. Depois que as meninas foram para o quarto, Gustavo voltou ao escritório. Ele verificou o cofre novamente, tentando encontrar algo fora do lugar. Foi então que percebeu que um dos papéis antigos de Clara, que ele havia guardado como parte da investigação, estava em uma posição diferente. Não faltava nada, mas alguém definitivamente mexeu nele. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam, Gustavo foi até o quarto delas. Ele abriu a porta devagar e viu que ambas estavam deitadas, aparentemente tranquilas. Mas ao lado da cama de Luana havia uma mochila aberta. Dentro, Gustavo notou algo que chamou sua atenção.
Um pedaço de papel que parecia ter sido arrancado de um dos documentos do cofre. Com cuidado, ele pegou o papel e viu que era um trecho do diário de Clara, que ele havia guardado junto com outros documentos. Era uma página específica em que Clara mencionava um nome: Álvaro. Gustavo leu o trecho rapidamente e sentiu o desconforto crescer. Por que Luana teria pegado aquilo? Na manhã seguinte, durante o café, Gustavo decidiu abordar as meninas diretamente. Meninas, podemos conversar? Ele olhou para as duas, que já pareciam desconfiadas. Claro, papai. O que foi? Lara respondeu, tentando parecer despreocupada. Ele colocou o pedaço de papel sobre a mesa. Por que isso estava na mochila de Luana? Luana ficou vermelha e olhou para Lara, como se esperasse que a irmã a defendesse. Lara abriu a boca para falar, mas Gustavo a interrompeu. Sem desculpas dessa vez. Quero saber a verdade. Luana, depois de um longo silêncio, finalmente falou. A gente encontrou o diário. Estávamos curiosas sobre a mamãe. Queríamos entender mais sobre ela. Mas por que esconder isso de mim? Perguntou Gustavo, frustrado, mas tentando manter a calma. Lara interveio. Porque achamos que você estava nos escondendo algo também. Você sempre fala sobre ela como se fosse um mistério, mas nunca nos conta nada. Queríamos descobrir sozinhas. Gustavo ficou em silêncio por um momento. Ele sabia que elas tinham razão em parte. Desde que o diário chegou até ele, ele manteve muitas informações para si, achando que as meninas ainda não estavam prontas para saber a verdade. Mas agora era claro que essa abordagem havia saído pela culatra. Eu entendo vocês, mas isso não é algo para vocês lidarem sozinhas. Tem muita coisa aqui que nem eu entendo completamente. Prometo que vou contar tudo quando eu souber, mas até lá quero que vocês confiem em mim. Ele olhou para ambas, esperando uma resposta. Lara assentiu devagar, e Luana, embora ainda parecesse relutante, fez o mesmo. Nos dias seguintes, Gustavo começou a refletir mais sobre o que havia descoberto até agora. As gêmeas estavam crescendo e se tornando mais independentes, mas também mais curiosas sobre o passado que ele tentava desvendar. Ele sabia que não poderia mantê-las no escuro para sempre, mas ao mesmo tempo temia o impacto que as verdades sobre Clara poderiam ter. E enquanto isso, a figura de Álvaro, mencionada no diário e aparentemente ligada a Clara, continuava pairando sobre sua mente. Ele sentia que, de alguma forma, tudo estava conectado. As gêmeas, o cofre, Clara e até o desaparecimento de Isabel. Mas a imagem completa ainda estava fora de alcance. Gustavo sabia que o tempo estava se esgotando. O passado que ele tanto evitava agora estava batendo à sua porta, e ele precisava estar preparado para encará-lo. Afinal, o que quer que estivesse escondido era só uma questão de tempo até que viesse à tona. O telefonema do investigador chegou no início da manhã, pegando Gustavo de surpresa, enquanto ele tentava tomar um café da manhã tranquilo com as meninas. Ao ouvir o tom urgente do homem do outro lado da linha, Gustavo imediatamente se afastou da mesa, segurando o telefone com força. Eu a encontrei, disse o investigador indo direto ao ponto. Clara está viva e morando em uma cidade pequena a cerca de 2 horas daqui. Parece que está vivendo de forma modesta, mas estável. Gustavo sentiu uma onda de emoções conflitantes. Alívio, raiva e uma ansiedade crescente o dominaram enquanto ele processava a notícia. Tem certeza de que é ela? Ele perguntou, tentando manter a calma. Absoluta. Eu mesmo a observei e confirmei. Se quiser, posso lhe enviar o endereço. Após encerrar a ligação, Gustavo ficou parado por um momento, encarando o vazio. Ele sabia que precisava vê-la, confrontá-la. Mas o que ele diria? As perguntas vinham em uma enxurrada. Por que Clara desapareceu? O que ela sabia que ele ainda não sabia? E, acima de tudo, qual era o papel dela em tudo que vinha acontecendo? Decidido, ele pediu a Isabel, que estava de volta à casa após seu estranho desaparecimento, que cuidasse das meninas por algumas horas. As gêmeas não questionaram muito, mas Gustavo sabia que elas estavam cientes da tensão no ar. A viagem até a cidade foi silenciosa, o ronco do motor sendo a única companhia. Gustavo revisava mentalmente todas as peças do quebra-cabeça que tinha em mãos, mas nada parecia se encaixar.
Quando chegou, estacionou o carro em uma rua tranquila, observando a casa indicada pelo investigador. Era pequena, com pintura desgastada, mas bem cuidada. Não parecia o tipo de lugar que pertencia a uma mulher que ele associava ao caos de seu passado. Respirando fundo, Gustavo caminhou até a porta e bateu. Após alguns segundos, Clara apareceu, segurando a porta entreaberta. Seus olhos o reconheceram imediatamente, mas não demonstraram surpresa. Na verdade, ela parecia estar esperando por ele. Gustavo, disse ela, com a voz calma, mas carregada de algo que ele não conseguia identificar. Eu sabia que você viria eventualmente. Você me deixou poucas opções, respondeu ele, cruzando os braços. Podemos conversar? Clara hesitou, mas abriu a porta e gesticulou para que ele entrasse. O interior da casa era simples, mas organizado. Ele notou fotos em molduras baratas espalhadas por uma mesa, mas nenhuma delas incluía as gêmeas. Como me encontrou? Perguntou Clara, sentando-se em uma poltrona enquanto Gustavo permanecia em pé, ainda avaliando o ambiente. Não foi difícil, considerando que você não tentou se esconder tão bem. A pergunta é, por que você desapareceu? Por que deixou suas filhas para trás e saiu sem dar explicações? Ele tentava manter o controle, mas sua voz traía sua frustração. Clara suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu sabia que isso viria à tona um dia, mas não esperava que fosse tão cedo. A verdade, Gustavo, é que eu não tinha escolha. Não tinha escolha? Ele repetiu, incrédulo. Você colocou as meninas na minha vida e desapareceu, enquanto eu me virei para dar a elas uma casa, estabilidade e uma vida que você nunca poderia dar. Agora você me diz que não teve escolha? Clara o encarou, os olhos mais firmes do que ele lembrava. Não finja que você foi um herói nessa história. Você acha que eu queria abandonar minhas filhas? Eu sabia que elas estariam melhor com você, mas isso não significa que eu te perdoei pelo que fez comigo. A acusação pairou no ar, pesada. Gustavo franziu a testa, confuso. Pelo que fiz com você? Clara, eu nem sabia que você tinha trabalhado para mim até recentemente. Se você tem alguma mágoa, não deveria ser comigo, e sim com as pessoas que te demitiram. Clara riu, mas sem humor. E quem eram essas pessoas, Gustavo? Seus gerentes, seus subordinados? Tudo isso aconteceu sob sua supervisão. Você não sabia porque nunca se importou em saber. Pessoas como eu eram descartáveis para você. Ele ficou em silêncio por um momento. Por mais que odiasse admitir, havia uma verdade amarga nas palavras dela. Ele sempre se preocupou com os resultados, raramente olhando de perto as histórias das pessoas que faziam sua empresa funcionar. Então você acha que destruir minha vida agora vai corrigir isso? Perguntou ele, a voz mais calma, mas ainda carregada de tensão. Por quê, Clara? É isso que você tem feito. Desde que você apareceu, minha vida tem sido um caos. Minha fortuna está se esvaindo. Pessoas ao meu redor estão desaparecendo ou agindo de forma estranha, e tudo aponta para você. Ela arregalou os olhos, parecendo genuinamente surpresa. Eu não sei do que você está falando. Eu nunca fiz nada contra você. Gustavo bufou exasperado. E espera que eu acredite nisso? Clara, você é a única conexão que tenho com tudo que está acontecendo. Ela ficou em silêncio por um momento antes de soltar uma frase que fez o sangue de Gustavo gelar. Você sempre foi bom em perder o que importa. A frase parecia simples, mas havia algo na maneira como ela a disse que fez Gustavo estremecer. Era como se ela soubesse algo que ele não sabia, como se houvesse uma camada de significado oculta por trás daquelas palavras. O que isso quer dizer? Ele perguntou, a voz mais baixa, mas carregada de urgência. Clara desviou o olhar. Quer dizer que talvez você devesse parar de procurar culpados e começar a olhar mais de perto para si mesmo. Às vezes, as respostas estão bem na sua frente, mas você está ocupado demais tentando controlar tudo para percebê-las. Gustavo queria insistir, queria arrancar mais respostas dela, mas sentiu que não conseguiria mais naquele momento. Ela não parecia disposta a dar mais explicações, e ele sabia que pressioná-la só faria com que ela se fechasse ainda mais. Levantando-se, ele se dirigiu à porta. Isso não acabou, Clara. Eu vou descobrir o que está acontecendo, e se você tiver algo a ver com isso, eu saberei. Clara não respondeu, apenas o observou sair com uma expressão que misturava tristeza e resignação. Enquanto dirigia de volta para casa, Gustavo sentiu que, de alguma forma, estava mais confuso do que antes.
Clara estava viva, sim, mas ela parecia mais um enigma do que uma solução. Suas palavras ecoavam em sua mente, repetindo-se como uma melodia perturbadora. Você sempre foi bom em perder o que importa. Ele sabia que havia algo que não estava enxergando, algo que talvez estivesse bem na sua frente o tempo todo, e essa sensação de estar tão perto, mas ainda assim tão longe da verdade, era mais angustiante do que qualquer outra coisa. Os dias que se seguiram ao encontro de Gustavo com Clara foram uma mistura de tensão e incerteza. Suas palavras continuavam ecoando na mente dele, especialmente aquela frase: "Você sempre foi bom em perder o que importa." Ele sabia que havia algo escondido em suas palavras, algo que ele precisava entender, mas os enigmas ao redor de Clara apenas pareciam crescer. Determinado a obter mais respostas, Gustavo decidiu buscar pessoas que trabalharam na empresa durante o período de Clara. Ele acreditava que alguém poderia lançar luz sobre os eventos que levaram à sua demissão e ao que acontecera desde então. Através de contatos antigos, conseguiu organizar um pequeno encontro com 2 ex-funcionários que se lembravam de Clara: Fábio, que havia trabalhado na contabilidade, e Ana, que cuidava do setor administrativo. Eles se encontraram em um café discreto, longe dos olhares curiosos. Fábio, um homem de meia-idade com cabelo ralo e olhos inquietos, parecia desconfortável. Ana, por outro lado, mantinha uma postura calma, mas seus olhos mostravam curiosidade. "Obrigado por terem vindo", começou Gustavo, tentando soar amigável, mas direto. "Eu preciso entender mais sobre Clara Almeida, que trabalhou conosco anos atrás. Vocês se lembram dela?" Fábio trocou um olhar rápido com Ana antes de responder. "Sim, lembro dela. Trabalhava no setor de documentação, certo?" "Era quieta, mas eficiente", disse ele, mexendo na xícara de café. "Sim, mas algo aconteceu, não foi? Algo que levou à demissão dela?" Gustavo pressionou. Ana balançou a cabeça lentamente. "Foi uma situação estranha. Na época, muitos funcionários foram demitidos, mas a dela foi mais complicada. Lembro que ela foi acusada de um erro financeiro, mas sempre insistiu que era inocente. Houve rumores de que ela foi usada como bode expiatório." Fábio pigarreou, claramente desconfortável. Depois que ela foi demitida, as coisas ficaram tensas. Clara não aceitou a demissão. Ela veio até o escritório algumas vezes, tentando falar com os superiores. Acho que em uma dessas vezes ela chegou a dizer que ia se vingar. Vingar? Gustavo se inclinou para a frente, sentindo a intensidade crescer. "Vocês ouviram isso diretamente dela?" Fábio hesitou antes de responder. "Eu não, mas colegas do setor disseram que ela estava muito abalada e falou algo nesse sentido. Não sei se era sério ou só o calor do momento." Ana parecia menos certa. Não sei se ela era o tipo de pessoa que faria algo assim. Parecia mais alguém que estava desesperada, não vingativa. Gustavo agradeceu pela honestidade de ambos, mas saiu do encontro com mais perguntas do que respostas. Se Clara realmente havia jurado vingança, como isso se encaixava nos eventos recentes? Por outro lado, se tudo era apenas um mal-entendido, por que ela continuava a agir de forma tão misteriosa? Quando chegou em casa, as gêmeas estavam no quarto, com a porta fechada. Isso estava se tornando cada vez mais comum. Gustavo bateu de leve, mas a resposta foi um silêncio prolongado antes de Lara finalmente dizer: "Estamos ocupadas, papai." Ele hesitou, sentindo que havia algo errado. Nos últimos dias, Lara e Luana estavam cada vez mais distantes. Antes, elas o buscavam para conversar, mas agora evitavam longas interações, usando desculpas como tarefas escolares ou cansaço. Naquela noite, Gustavo tentou falar com elas durante o jantar. "Meninas, tem algo que eu deva saber? Vocês parecem diferentes ultimamente", começou ele, tentando soar casual. Lara deu de ombros, enquanto Luana permanecia em silêncio. "Só precisamos de um pouco de espaço, papai. Estamos crescendo, sabe?" disse Lara, com um sorriso que parecia forçado. Luana olhou para o prato, evitando o olhar de Gustavo. Aquilo o incomodou profundamente. Ele sabia que algo estava acontecendo, mas não conseguia decifrar o quê. Na madrugada seguinte, enquanto revisava os arquivos sobre Clara, Gustavo ouviu passos leves no corredor. Ele se levantou devagar e foi até a porta do escritório, abrindo-a com cuidado. Viu Luana caminhando em direção ao jardim. Intrigado, ele a seguiu à distância, tentando não ser notado.
Luana parou perto de uma árvore grande e ficou lá por alguns minutos, olhando para o céu. Gustavo não entendia o que ela estava fazendo. Então, com movimentos rápidos, ela retirou algo do bolso e o escondeu na base da árvore antes de voltar para a casa. Quando ela desapareceu de vista, Gustavo se aproximou e viu que era um pequeno envelope lacrado. Ele hesitou, mas acabou pegando o envelope e abrindo-o. Dentro havia uma foto antiga de Clara com as gêmeas ainda bebês, algo que Gustavo nunca tinha visto antes. No verso da foto havia uma frase escrita à mão. "Você sabe o que está por vir?" O coração de Gustavo disparou. Aquilo parecia uma mensagem, mas quem havia colocado ali? Por que Luana estava com a foto? Ele voltou para a casa, decidido a confrontá-la, mas ao entrar no quarto das meninas, encontrou ambas fingindo estar dormindo. Ele decidiu esperar pela manhã. Naquele dia, durante o café da manhã, Gustavo colocou a foto sobre a mesa. "Luana, Lara, podem me explicar isso?" Perguntou com a voz calma, mas firme. As duas ficaram paralisadas, claramente pegas de surpresa. Luana olhou para Lara como se esperasse que ela assumisse a liderança. Gustavo, porém, interrompeu. "Sem jogos dessa vez. Quero saber como isso foi parar com vocês." Lara respirou fundo antes de falar. "Encontramos em uma caixa de coisas antigas no sótão. Não sabíamos o que significava, mas parecia importante." "E por que não me disseram nada?" Gustavo perguntou, irritado. Luana finalmente falou, sua voz quase um sussurro. "Achamos que você já sabia. E... estávamos com medo." "Medo do quê?" Gustavo franziu o rosto, confuso. "De que você estivesse escondendo algo sobre a mamãe", respondeu Luana, quase chorando. Gustavo ficou em silêncio. Ele percebeu que o distanciamento delas não era apenas um reflexo da adolescência, mas uma resposta ao mistério que envolvia Clara. Elas estavam tentando entender sozinhas o que ele mesmo ainda não conseguia desvendar. "Eu não estou escondendo nada de vocês", disse ele com sinceridade. "Mas vou descobrir o que tudo isso significa. Juntos podemos encontrar as respostas." Lara e Luana assentiram, mas Gustavo sabia que a confiança delas nele estava abalada, e no fundo ele não podia culpá-las. Afinal, ele também sentia que havia perdido o controle sobre a verdade. Enquanto as meninas saíam para a escola, Gustavo ficou olhando para a foto novamente. Ele sentia que o passado estava mais próximo do que nunca e as respostas estavam se aproximando. Mas, ao mesmo tempo, a sensação de que algo muito maior estava por vir crescia dentro dele, como uma sombra que ele ainda não conseguia identificar. Gustavo estava sentado em seu escritório, folheando os mesmos documentos pela enésima vez. A casa estava silenciosa, exceto pelo som ocasional de passos das gêmeas no andar de cima. O peso das últimas semanas estava sobre ele, e a cada dia parecia que o chão sob seus pés se tornava mais frágil. Ele sabia que algo grande estava para acontecer, mas não tinha ideia do que nem quando. O som de batidas suaves na porta o tirou de seus pensamentos. Ele levantou a cabeça e viu Lara e Luana paradas na entrada. Os rostos delas estavam sérios, algo raro nas adolescentes. Ele imediatamente sentiu uma pontada de preocupação. "O que foi, meninas?" perguntou, tentando esconder a apreensão. "Podemos conversar?" Lara disse, sua voz carregada de um peso incomum. Gustavo assentiu, fechando o arquivo em que estava trabalhando e apontando para os sofás do escritório. As duas entraram lentamente, sentando-se lado a lado, com Luana segurando uma almofada como se fosse um escudo. O silêncio que se seguiu parecia interminável. Gustavo olhou de uma para a outra, esperando que uma delas começasse. Finalmente, Lara respirou fundo e olhou para ele. "Papai, tem uma coisa que precisamos contar. Mas você tem que prometer que não vai ficar bravo", começou ela com a voz trêmula. Gustavo sentiu o coração acelerar. "Não posso prometer isso até saber o que é, mas vocês sabem que podem me contar qualquer coisa." Luana olhou para Lara e depois para Gustavo antes de finalmente falar, sua voz quase um sussurro. "Desde o começo, quando a mamãe nos deixou com você, aquilo foi parte de um plano." As palavras pairaram no ar como uma bomba que acabara de explodir. Gustavo ficou imóvel, tentando processar o que acabara de ouvir. "Um plano? Que plano?" perguntou ele, com a voz baixa, mas firme.
Lara apertou as mãos juntas, claramente desconfortável. Ela queria que a gente ganhasse a sua confiança, que você nos amasse para que ela pudesse te destruir. A mamãe, ela te culpava por tudo de ruim que aconteceu com a vida dela. Gustavo sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele havia imaginado muitas coisas, mas nada poderia tê-lo preparado para aquilo. Por que vocês estão me contando isso agora? Perguntou, tentando manter a calma, mas sentindo a raiva e a dor borbulharem por dentro. Luana, ainda segurando a almofada, respondeu: porque ela nos abandonou. A gente não sabe onde ela está. Mas antes disso, ela disse que não precisava mais da gente, que o plano dela estava caminhando sozinho. Ela nos usou, papai, e não queremos mais fazer parte disso. A voz de Luana se quebrou no final, e Gustavo viu lágrimas começarem a escorrer pelo rosto da filha. Ele se levantou e se aproximou delas, sentando-se na mesa à frente delas. Vocês eram crianças quando tudo isso começou. Não tinham como entender o que ela estava fazendo, disse ele, tentando consolá-las apesar de sentir sua própria mente girar. Lara balançou a cabeça. Mas a gente sabia, papai. Não de tudo, mas sabia que tinha algo errado. No começo a mamãe dizia que você era um homem ruim, que só queria nos usar. Mas com o tempo vimos que ela estava errada. Você nos ama de verdade. E agora estamos aqui porque confiamos em você. Gustavo olhou para as duas, sentindo uma mistura de alívio e desespero. Ele abraçou as filhas, sentindo-as tremerem contra ele. Depois de alguns minutos de silêncio, Gustavo se afastou ligeiramente para olhá-las nos olhos. O que mais vocês sabem sobre o plano dela? Perguntou com o tom mais calmo que conseguiu reunir. Lara olhou para Luana, como se pedindo permissão. Quando Luana assentiu, Lara continuou. Ela mencionava um homem chamado Álvaro. Disse que ele estava ajudando ela, mas a gente nunca conheceu ele. Gustavo sentiu a conexão imediata. Álvaro era o nome que aparecera no diário de Clara, o mesmo que o investigador havia mencionado. A revelação fazia com que as peças começassem a se alinhar, mas ainda havia tantas lacunas. Vocês sabem onde ela está agora? Gustavo perguntou sem muita esperança. Luana balançou a cabeça. Não. A última vez que vimos a mamãe foi há meses, quando ela apareceu na escola. Ela disse para não contar a ninguém e nos deu aquele envelope que você encontrou. Lara acrescentou. Depois disso, não tivemos mais notícias dela. Gustavo se levantou e começou a andar pelo escritório, tentando organizar seus pensamentos. A confissão das meninas era devastadora, mas também uma oportunidade. Agora, ele sabia que Clara estava conectada a Álvaro e que havia muito mais por trás do plano dela do que ele havia imaginado. Obrigado por confiarem em mim, disse ele voltando-se para elas. Eu sei que isso não foi fácil, mas agora vamos resolver isso juntos. Lara e Luana assentiram, parecendo mais aliviadas por terem contado a verdade. Gustavo, por outro lado, sabia que essa era apenas a ponta do iceberg. Clara não era apenas uma mulher desesperada, ela era calculista, e o envolvimento de outra pessoa tornava tudo ainda mais perigoso. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam, Gustavo começou a planejar seus próximos passos. Ele sabia que precisaria encontrar Álvaro e confrontar o passado de Clara de uma vez por todas. O peso da verdade o pressionava, mas ele sentia que, pela primeira vez em muito tempo, estava se aproximando do coração do mistério. Com um último olhar para a foto de Clara em sua mesa, Gustavo tomou uma decisão. Ele não descansaria até desenterrar toda a verdade, por mais dolorosa que fosse. Gustavo estava em sua mesa, o rosto enterrado nas mãos, enquanto olhava para a pilha de documentos que acabara de receber do banco. Seu advogado havia trazido as informações naquela tarde, e cada linha do relatório confirmava o que ele temia. Clara havia usado documentos falsificados para retirar grandes quantias de dinheiro de uma conta antiga da empresa, uma que ele mal lembrava existir. Os valores eram exorbitantes, suficientes para arruinar o pouco que restava de sua fortuna. Ele respirou fundo, tentando processar o que acabara de descobrir. Clara não estava apenas em busca de vingança emocional. Ela havia atacado diretamente sua estabilidade financeira. O plano dela era meticuloso e Gustavo se sentia como uma marionete, dançando no ritmo que ela havia ditado desde o início. Senhor Gustavo, isso é sério, disse Roberto, seu advogado, quebrando o silêncio do escritório.
Não só as retiradas são substanciais, mas o uso de documentos falsificados coloca tudo sob uma investigação criminal. A polícia já está envolvida. Como ela conseguiu fazer isso? Perguntou Gustavo, ainda incrédulo. Essas contas estavam inativas há anos. Ninguém deveria ter acesso. Roberto suspirou, colocando os óculos sobre a mesa. Parece que alguém de dentro da empresa ajudou. Ela tinha informações detalhadas demais para fazer isso sozinha. A ideia de uma traição interna deixou Gustavo ainda mais abalado. Ele olhou para os documentos novamente, como se pudesse encontrar algo que havia perdido. E agora? O que fazemos? Perguntou com a voz carregada de frustração. A polícia já está investigando, mas Clara desapareceu novamente. Vamos precisar localizá-la para avançar com as acusações, respondeu Roberto em um tom pragmático. A palavra desapareceu ecoou na mente de Gustavo. Clara tinha um talento impressionante para se tornar invisível quando era conveniente. Ele pensou nas gêmeas, na confissão delas sobre o plano de Clara, e sentiu uma mistura de raiva e desespero. Tudo parecia estar desmoronando, e desta vez ele não sabia se conseguiria salvar o que restava. Enquanto Roberto explicava os próximos passos legais, Gustavo foi interrompido pelo toque do telefone. Era o investigador particular que ele havia contratado anteriormente. «Senhor Moretti, tem uma atualização», disse o homem do outro lado da linha. Parece que Clara tinha um cúmplice direto. O nome Álvaro apareceu novamente em registros bancários. Ele parece ter sido o responsável por facilitar as transferências. Gustavo cerrou os punhos, sentindo a raiva subir. Álvaro, o nome que vinha assombrando suas investigações, finalmente surgia com clareza. Ele agradeceu ao investigador e desligou, sentindo que agora tinha uma direção para seguir. Depois que Roberto foi embora, Gustavo sentou-se com as gêmeas na sala de estar. Ele sabia que elas estavam tão confusas quanto ele sobre tudo o que estava acontecendo. «Meninas, preciso que me contem tudo o que sabem sobre Álvaro», disse ele olhando para ambas com seriedade. Lara foi a primeira a responder, hesitante. «Já dissemos tudo. Só ouvimos a mamãe mencionar o nome algumas vezes. Nunca conhecemos ele». Luana, mais calma, acrescentou. «Mas a mamãe dizia que ele era essencial para o que ela estava fazendo. Nunca explicou o que isso significava». Gustavo assentiu, tentando não mostrar sua frustração. Ele sabia que as meninas estavam sendo sinceras, mas a falta de respostas claras era como uma parede que ele não conseguia atravessar. Naquela noite, ele revisou os documentos novamente, tentando encontrar alguma pista que pudesse levá-lo a Clara ou Álvaro. Finalmente, um detalhe chamou sua atenção. Uma das transferências foi feita para uma conta em nome de uma pequena empresa registrada na cidade onde Clara havia sido vista pela última vez. Ele sentiu um lampejo de esperança. Talvez esse fosse o rastro que ele precisava seguir. No dia seguinte, Gustavo pegou o carro e dirigiu até a cidade. Ele foi direto ao endereço registrado para a empresa, uma pequena sala comercial em um prédio decadente. Ao entrar, encontrou um homem sentado atrás de uma mesa simples, que imediatamente pareceu desconfortável ao vê-lo. «Posso ajudar?» perguntou o homem, claramente nervoso. «Estou aqui sobre as transferências feitas para sua empresa», disse Gustavo direto. «Preciso de respostas e você vai me dar». O homem, que se apresentou como Paulo, tentou desconversar, mas Gustavo não cedeu. Após alguns minutos de pressão, Paulo finalmente admitiu. «Eu só fiz o que me pediram. Recebi uma comissão para processar os documentos e transferir os fundos. Não sabia que era ilegal». «Quem te pediu isso?» perguntou Gustavo com os olhos fixos nele. «Um homem chamado Álvaro. Ele veio com uma mulher, Clara, acho que era o nome dela. Eles disseram que era para um projeto particular. Juro que não sabia de nada além disso». Gustavo sentiu a raiva subir novamente, mas conseguiu se conter. Ele agradeceu ao homem e saiu, agora mais determinado do que nunca a encontrar Álvaro. Enquanto dirigia de volta para casa, ele recebeu uma ligação da polícia. Eles confirmaram que Clara estava sendo procurada oficialmente, mas ainda não tinham pistas concretas de seu paradeiro. Gustavo sabia que não poderia depender apenas da polícia. Ele precisaria agir por conta própria se quisesse resolver isso. Ao chegar em casa, encontrou as gêmeas esperando por ele na sala. Elas pareciam ansiosas, como se soubessem que algo importante estava acontecendo. «O que aconteceu, papai?» perguntou Lara enquanto Luana olhava para ele com preocupação.
Gustavo suspirou, sentindo o peso da situação. Descobri mais sobre o que a mamãe fez. Ela não estava sozinha. Um homem chamado Álvaro estava ajudando ela a roubar o dinheiro da empresa. Mas ainda não sabemos onde ela está. Lara ficou em silêncio, mas Luana se aproximou dele e segurou sua mão. Vamos encontrar ela, papai, de um jeito ou de outro. As palavras de Luana eram simples, mas carregadas de uma força que Gustavo precisava naquele momento. Ele abraçou as meninas, prometendo a si mesmo que não descansaria até que tudo estivesse resolvido. Enquanto as luzes da casa se apagavam naquela noite, Gustavo sentia que o golpe final de Clara havia deixado uma marca profunda. Mas ele também sabia que ainda havia tempo para virar o jogo. A verdade estava ao seu alcance, e ele faria o que fosse necessário para recuperá-la. A notícia chegou numa tarde abafada, enquanto Gustavo estava no escritório tentando organizar os documentos que restavam de sua desmoronada fortuna. O telefone tocou, e a voz do investigador parecia mais carregada do que o habitual. Senhor Moretti, encontramos Clara, disse ele sem rodeios. Ela está em um pequeno vilarejo a algumas horas daqui. Parece que tem se escondido em uma casa isolada, sozinha. Gustavo fechou os olhos, sentindo uma onda de alívio e tensão ao mesmo tempo. Era o momento que ele vinha esperando, mas também temia. Ele sabia que esse confronto seria o ponto final de uma história que parecia estar se arrastando para além do suportável. Eu vou até lá. Me mande o endereço, respondeu tentando manter a voz firme. Ele chamou as gêmeas para uma conversa rápida, mas não entrou em detalhes. Apenas disse que havia uma chance de resolver tudo e que voltaria assim que pudesse. Lara e Luana não insistiram. Elas sabiam que esse era um momento que ele precisava enfrentar sozinho. A viagem até o vilarejo foi silenciosa, com Gustavo mergulhado em seus pensamentos. Ele repassava mentalmente tudo o que sabia sobre Clara, sobre como ela havia entrado em sua vida, abalado sua rotina e, finalmente, quase destruído tudo o que ele havia construído. No entanto, algo nele se recusava a odiá-la completamente. Ele sabia que, de alguma forma, Clara era tanto vítima quanto vilã nessa história. Quando chegou, o lugar parecia quase fora do tempo. Casa simples, ruas de terra e um ar de tranquilidade que parecia completamente em desacordo com a turbulência que ele sentia por dentro. A casa de Clara estava no final de uma estrada estreita, rodeada por árvores altas que ofereciam uma privacidade quase total. Gustavo estacionou o carro e caminhou até a porta. Seu coração batia acelerado, mas ele sabia que não poderia hesitar. Bateu na porta com firmeza. Por alguns segundos não houve resposta, mas então ele ouviu passos leves do outro lado. A porta se abriu lentamente, revelando Clara. Ela parecia diferente. O rosto, antes marcado pelo desespero, agora carregava um ar de resignação. Não havia surpresa em seus olhos ao vê-lo. Era como se ela soubesse que ele viria. «Gustavo!» disse ela simplesmente antes de abrir a porta completamente. «Entre!» Ele entrou, olhando ao redor. A casa era pequena e modesta, com poucos móveis e quase nenhum traço de personalidade. Parecia mais um esconderijo do que um lar. Clara o levou até uma pequena sala e ofereceu uma cadeira. «Acho que você quer respostas», disse ela, sentando-se do outro lado da mesa. Gustavo respirou fundo antes de responder. «Eu quero entender, Clara. Por quê? Por que você fez tudo isso?» Clara sorriu, mas era um sorriso amargo. «Você quer mesmo saber? Ou já decidiu que eu sou apenas uma vilã que destruiu sua vida?» «Eu só quero a verdade», respondeu ele, olhando diretamente para ela. Clara ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Finalmente, ela começou a falar. «Quando você me demitiu, eu perdi tudo. Minha casa, meu sustento, minha dignidade. Mas não foi apenas isso. Foi a maneira como aconteceu. Eu tentei explicar, tentei dizer que as acusações eram falsas, mas ninguém quis me ouvir. Você, Gustavo, nem sabia que eu existia. Eu era só mais um número no meio de uma reestruturação». Gustavo sentiu o peso das palavras dela. Ele sabia que havia verdade no que ela dizia, mas ainda não conseguia justificar o que ela havia feito. «Eu entendo que você sofreu, Clara, mas isso não explica por que você escolheu destruir minha vida. Eu não era o único responsável pelo que aconteceu com você». Clara riu, uma risada curta e amarga. «Não, você não era. Mas você era o rosto de tudo isso. Era o homem que simbolizava tudo o que eu perdi.
Então, sim, eu quis que você sentisse o que eu senti. Quis que você soubesse o que é ver tudo desmoronar e não poder fazer nada. E usar suas filhas. Isso também fazia parte do plano? Perguntou Gustavo, a voz tremendo de raiva e decepção. Clara desviou o olhar, parecendo finalmente abalada. Elas eram a única coisa boa que eu tinha. Eu nunca quis machucá-las, mas... Ela fez uma pausa, respirando fundo. Mas eu estava desesperada. Achei que, se você se apegasse a elas, seria mais fácil derrubar você. E agora? Gustavo perguntou, tentando controlar a mistura de emoções que borbulhava dentro dele. Você conseguiu o que queria. Minha vida está em ruínas. E o que você ganhou com isso? Clara não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Nada. Eu não ganhei nada, só mais vazio. O silêncio que se seguiu foi denso, quase sufocante. Gustavo olhou para Clara, tentando encontrar alguma satisfação ou arrependimento em seu rosto, mas tudo o que viu foi uma mulher quebrada, consumida pela própria dor e amargura. Eu vou entregar seu nome à polícia, disse ele finalmente. Você vai ter que responder por tudo o que fez. Clara assentiu lentamente, como se já esperasse por isso. Faça o que precisa ser feito, Gustavo. Eu não tenho mais nada a perder. Enquanto ele se levantava para sair, Clara disse algo que o fez parar. Você sabia que suas gêmeas são tudo o que me restou de bom? Elas são melhores do que eu jamais poderia ser. Cuide delas, Gustavo. Melhor do que eu cuidei. Ele não respondeu, apenas saiu, deixando Clara sozinha na casa silenciosa. Durante o caminho de volta, Gustavo sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ele finalmente tinha as respostas que procurava, mas elas eram mais dolorosas do que ele poderia imaginar. Clara não era apenas a vilã da história. Ela era uma vítima de suas próprias escolhas e das circunstâncias que a moldaram. Ao chegar em casa, Gustavo encontrou as gêmeas esperando por ele. Ele as abraçou com força, sentindo um novo senso de responsabilidade. Elas eram a única coisa boa que restava em sua vida, e ele estava determinado a não repetir os erros do passado. Clara havia terminado sua jornada, mas Gustavo sabia que a dele estava apenas começando. Ele tinha que reconstruir sua vida, mas agora com uma clareza que nunca tivera antes. E dessa vez, ele faria isso não apenas por si mesmo, mas pelas duas jovens que haviam se tornado sua razão de continuar. Quando Gustavo entrou em casa naquela noite, exausto após o confronto com Clara, encontrou Lara e Luana esperando por ele na sala de estar. As duas estavam sentadas lado a lado no sofá, os rostos tensos, como se antecipassem notícias difíceis. Ele parou na porta por um momento, observando-as. Elas não eram mais as crianças assustadas que ele acolhera anos atrás. Eram jovens determinadas, com uma força silenciosa, que ele só agora começava a entender. E então? Perguntou Lara, quebrando o silêncio. O que aconteceu? Gustavo suspirou, caminhando lentamente até elas. Sentou-se na poltrona em frente, os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos entrelaçadas. Eu encontrei Clara, começou ele, a voz baixa, mas firme. Ela admitiu tudo. O plano, o motivo, tudo. As gêmeas trocaram um olhar, mas não disseram nada, esperando que ele continuasse. Ela disse que queria que eu sentisse o que ela sentiu, que eu perdesse tudo, assim como ela perdeu. Gustavo fez uma pausa, passando a mão pelo rosto. Mas no fim, acho que ela perdeu ainda mais. Luana abaixou a cabeça, seus olhos fixos nas mãos cruzadas no colo. Lara, no entanto, olhou diretamente para Gustavo, com os olhos brilhando de determinação. E agora? Perguntou ela. O que vai acontecer com ela? A polícia vai cuidar disso, respondeu ele, tentando esconder o cansaço na voz. Não é mais algo que eu possa resolver. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não desconfortável. As gêmeas pareciam absorver a notícia, cada uma lidando com suas próprias emoções. Finalmente, Luana levantou a cabeça e olhou para Gustavo, sua expressão séria, mas cheia de ternura. Papai, queremos que você saiba que escolhemos ficar aqui, com você. Gustavo piscou surpreso. Como assim? É claro que vocês ficam aqui. Isso nunca foi uma questão. Lara balançou a cabeça, interrompendo-o. Não, papai. Queremos dizer que, mesmo depois de saber de tudo sobre o que a mamãe fez, sobre como fomos parte do plano dela, nós escolhemos você. Você nos deu uma vida que ela nunca poderia dar.
Não só pelas coisas materiais, mas porque você nos ama de verdade. E isso é mais do que qualquer coisa. Gustavo sentiu uma emoção profunda o inundar. Ele havia passado semanas questionando se estava fazendo o suficiente, se estava sendo o pai que elas precisavam. E agora, aquelas palavras simples, mas poderosas, dissiparam todas as suas dúvidas. Vocês não sabem o quanto isso significa para mim, disse ele, a voz falhando um pouco. Eu achei que, depois de tudo isso, vocês poderiam querer outra coisa. Outra vida. Nós já temos a vida que queremos, respondeu Luana com um pequeno sorriso. As três ficaram em silêncio por alguns momentos, compartilhando um entendimento mútuo que não precisava de palavras. Gustavo sentiu que, apesar de tudo o que havia perdido, ele havia ganho algo infinitamente mais valioso. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam, Gustavo ficou na sala, refletindo sobre o futuro. A ruína financeira era um fato, e ele sabia que teria que começar de novo, de baixo. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia medo. Ele tinha algo mais importante do que dinheiro ou status. Ele tinha uma família. Os dias seguintes foram preenchidos com pequenas decisões práticas. Gustavo começou a reorganizar sua vida, vendendo a mansão e mudando-se com as gêmeas para uma casa menor, mas aconchegante. Ele sabia que precisava de tempo para reconstruir, mas também sabia que o pior já havia passado. As gêmeas se adaptaram rapidamente à nova rotina. Lara, sempre cheia de energia, começou a ajudar Gustavo a organizar as finanças da família, surpreendendo-o com sua habilidade para lidar com números. Luana, mais introspectiva, encontrou consolo na arte, enchendo as paredes da nova casa com desenhos que refletiam sua visão do mundo. Certa noite, enquanto jantavam juntos, Lara fez uma observação que fez todos rirem. Sabe, papai, é engraçado. Passamos anos vivendo nessa mansão enorme, mas acho que nunca nos sentimos tão em casa quanto agora. Gustavo sorriu, pegando a mão dela sobre a mesa. Eu também sinto isso, Lara, e acho que nunca estive tão feliz. Luana, sentada ao lado, apenas sorriu enquanto continuava comendo. A harmonia que preenchia aquele pequeno lar era algo que nenhum deles havia experimentado antes. Embora o passado de Clara ainda pairasse sobre eles como uma sombra distante, Gustavo sabia que não precisava mais carregá-lo sozinho. Ele tinha Lara e Luana ao seu lado e, juntos, eles enfrentariam o que viesse. A mudança para a nova casa foi um misto de alívio e nostalgia. Gustavo havia vendido tudo o que restava de sua fortuna, e a antiga mansão, que um dia representou sua posição no topo do mundo, agora era apenas uma lembrança distante. A casa modesta para onde se mudaram era simples, mas acolhedora. Tinha 3 quartos pequenos, um jardim nos fundos e uma sala aconchegante, onde Gustavo já podia imaginar muitas noites de conversa com as gêmeas. Enquanto descarregavam as caixas, Lara e Luana pareciam animadas com o recomeço. Lara estava encarregada de organizar a cozinha, enquanto Luana escolhia cuidadosamente onde pendurar seus desenhos nas paredes da sala. Gustavo observava as filhas e sentia uma pontada de orgulho. Apesar de tudo o que haviam passado, elas demonstravam uma força e resiliência que ele nunca esperaria de adolescentes. Esse lugar tem uma boa energia, papai, disse Lara, enquanto alinhava pratos em uma prateleira. Não sei explicar, mas parece mais real. Gustavo sorriu enquanto empilhava livros em uma pequena estante que trouxera da mansão. Acho que o que faz a diferença é o que estamos construindo aqui. Não importa o tamanho da casa, desde que a gente esteja junto. Luana, do outro lado da sala, interrompeu. Você está ficando sentimental, papai. Isso é bom, mas meio assustador. Os 3 riram juntos, e por um momento o peso dos últimos meses parecia distante. Nos dias que se seguiram, Gustavo começou sua nova rotina. Ele havia conseguido um emprego em uma pequena empresa de logística, graças a um antigo contato que ainda confiava em sua capacidade, mesmo depois de sua queda. O trabalho era simples, longe das responsabilidades grandiosas que ele estava acostumado, mas era honesto, e ele se sentia grato por ter a chance de recomeçar. Na primeira manhã de trabalho, Lara e Luana acordaram cedo para se despedir dele na porta. Lara segurava uma lancheira que havia preparado para o pai. Sei que é meio infantil, mas achei que seria engraçado, disse ela, entregando o objeto com um sorriso travesso. Gustavo riu.
Obrigado, chefe particular. Vou precisar de energia hoje. Luana o abraçou e sussurrou. Vai dar tudo certo, papai. Estamos orgulhosas de você. Ao sair de casa, Gustavo sentiu algo diferente. Era como se o peso que carregava tivesse se tornado mais leve, dividido com aquelas duas meninas que, de forma inesperada, haviam se tornado seu alicerce. O trabalho na empresa era dinâmico e Gustavo rapidamente encontrou um ritmo. Ele lidava com tarefas administrativas, organizando entregas e solucionando pequenos problemas logísticos. Os colegas eram calorosos, e embora ele não compartilhasse muito sobre seu passado, era bem recebido. Uma tarde, enquanto estava em uma reunião, recebeu uma mensagem de Lara. Consegui um emprego. Vamos comemorar hoje à noite. Gustavo mal conseguiu se concentrar no restante da reunião, ansioso para saber os detalhes. Quando chegou em casa, encontrou as duas filhas esperando por ele na sala. Lara estava radiante. Consegui um emprego em uma loja de roupas no shopping. Não é nada glamouroso, mas vai ajudar nas despesas, contou ela animada. Luana, sentada ao lado, sorriu. E eu vou começar a vender minhas ilustrações online. Já tenho algumas pessoas interessadas. Gustavo ficou emocionado. Ele sabia que a situação financeira era apertada, mas ver as filhas assumindo responsabilidades com tanto entusiasmo o encheu de orgulho. Vocês são incríveis, disse ele, puxando-as para um abraço. Não sei como mereci filhas como vocês. Talvez porque você é um bom pai, respondeu Luana com um sorriso tímido. As semanas passaram e a nova rotina começou a se estabelecer. As manhãs eram ocupadas, com cada um saindo para seus compromissos, mas as noites eram reservadas para jantares em família. Gustavo fazia questão de sentar com as meninas, ouvir sobre seus dias e compartilhar histórias do trabalho. Uma noite, enquanto jantavam, Lara trouxe um assunto inesperado. Papai, você já pensou em começar algo seu novamente? Talvez uma empresa pequena, algo diferente? Gustavo olhou para ela surpreso. Eu pensei, mas agora não parece o momento. Quero primeiro garantir que estamos estáveis. Luana, mexendo na comida, acrescentou. Mas você é bom nisso, papai. Mesmo que seja algo pequeno, seria bom te ver fazendo o que você gosta. A ideia ficou na mente de Gustavo. Embora ele estivesse se adaptando bem ao novo trabalho, havia algo na sugestão das filhas que acendeu uma chama nele. Naquela noite, ele ficou acordado até tarde, fazendo anotações sobre possíveis ideias de negócio, algo que poderia construir devagar, sem os riscos que o haviam levado à ruína antes. Enquanto isso, as gêmeas também enfrentavam seus próprios desafios. Lara, com sua personalidade extrovertida, rapidamente fez amigos no trabalho, mas também aprendeu a lidar com clientes difíceis. Luana, mais reservada, estava encantada com a resposta positiva às suas ilustrações, mas se sentia insegura em transformar isso em algo maior. Certa noite, Gustavo as chamou para uma conversa na sala. Meninas, sei que vocês estão dando tudo de si para ajudar. Quero que saibam que não precisam carregar esse peso sozinhas. Vocês já fazem mais do que eu poderia esperar. Lara balançou a cabeça. Não é um peso, papai. Estamos juntos nisso e vamos sair dessa mais fortes. Luana, concordando, acrescentou. Você nos deu tudo o que podia. Agora é nossa vez de ajudar. As palavras delas reforçaram algo que Gustavo já sabia. Eles eram uma equipe. Mais do que isso, eram uma família que, apesar de tudo, havia encontrado força nas adversidades. Os meses seguintes trouxeram pequenos progressos. Gustavo começou a juntar economias e sua ideia de abrir um negócio próprio começou a tomar forma. As gêmeas continuaram trabalhando, contribuindo para as despesas e crescendo como jovens independentes. A casa modesta, que no início parecia apenas uma necessidade, agora era um lar cheio de vida e propósito. Certa noite, enquanto observava as filhas estudando na mesa da cozinha, Gustavo sentiu uma onda de gratidão. Ele havia perdido muito, mas também havia ganhado mais do que podia imaginar. A fortuna que ele havia construído um dia não se comparava ao valor da família que ele agora tinha ao seu lado. O tempo passou, e a vida de Gustavo, Lara e Luana tomou um ritmo mais estável. Anos de esforço haviam transformado o caos em uma rotina tranquila e significativa. A casa modesta onde moravam ainda era o centro de momentos felizes, com risadas ecoando pelas paredes, conversas à mesa de jantar
e planos para o futuro. Gustavo havia finalmente aberto seu pequeno negócio, um armazém de logística que crescia devagar, mas com firmeza. Lara, agora adulta, trabalhava em um escritório de design, enquanto Luana havia transformado suas ilustrações em uma carreira promissora. Em uma manhã comum, enquanto Gustavo tomava seu café na cozinha, ouviu o som do carteiro deixando correspondências na caixa de correio. Ele se levantou para pegar as cartas, esperando contas e propagandas como de costume. Porém, no meio da pilha de envelopes, havia um que se destacava. Era simples, sem remetente, apenas seu nome e endereço escritos à mão. Curioso, ele abriu o envelope. Dentro havia uma pequena quantia em dinheiro, algumas notas dobradas cuidadosamente e um bilhete escrito em um papel amarelado. O bilhete era curto, mas carregado de significado. Não foi só vingança, foi um pedido de ajuda que você nunca ouviu. Gustavo ficou paralisado, os olhos fixos na frase. Ele reconheceu imediatamente a caligrafia. Era de Clara. As memórias dos anos tumultuados vieram à tona. Cada detalhe de sua história com Clara, voltando como um filme em sua mente. Ele pensou em todas as conversas, nos momentos de tensão, nas acusações e nos confrontos. Mas essa frase específica o desarmou. Ele leu e releu, tentando entender o que ela realmente queria dizer. Lara entrou na cozinha, notando o olhar distante do pai. O que foi, papai? Parece que viu um fantasma. Gustavo hesitou por um momento antes de entregar o bilhete para ela. Lara leu em silêncio, franzindo as sobrancelhas. É dela, não é? Perguntou, entregando o bilhete de volta. Gustavo assentiu. Sim, mas não entendo o que ela quis dizer. Um pedido de ajuda? Depois de tudo o que ela fez. Luana apareceu na porta da cozinha, atraída pela conversa. Talvez ela estivesse tentando dizer algo que você nunca percebeu, sugeriu, sua voz suave. Mamãe sempre foi complicada. Talvez a vingança fosse a única forma que ela conhecia de pedir ajuda. Mas por que agora? Gustavo murmurou, mais para si mesmo do que para as filhas. Anos depois, por que enviar isso agora? As gêmeas trocaram um olhar, mas nenhuma delas respondeu. Gustavo passou o resto do dia perdido em pensamentos. Ele colocou o bilhete em sua mesa, ao lado de uma foto das meninas ainda pequenas, e deixou que as palavras ecoassem em sua mente. Naquela noite, depois que Lara e Luana foram dormir, Gustavo sentou-se sozinho na sala. Ele segurava o bilhete, girando-o entre os dedos, como se pudesse encontrar um significado oculto nas palavras. O que Clara queria dele? Perdão? Reconhecimento? Ou apenas a chance de ser ouvida? Ele sabia que nunca teria todas as respostas. Clara havia sido um enigma desde o dia em que apareceu em sua vida, e continuava sendo, mesmo depois de tanto tempo. Mas enquanto encarava o bilhete, percebeu algo importante. Ele não precisava entender tudo. Algumas perguntas não tinham respostas claras, e isso era parte da vida. Na manhã seguinte, Gustavo chamou as gêmeas para uma conversa. Sentaram-se na sala, o bilhete ainda na mesa entre eles. Meninas, estive pensando sobre isso, começou ele, gesticulando para o pedaço de papel. E acho que não vou conseguir entender completamente o que ela quis dizer. Mas isso não importa. O que importa é o que aprendemos com tudo isso. Lara o olhou curiosa. O que você quer dizer, papai? Quero dizer que o passado dela e o que ela fez não define quem nós somos agora. Ela fez escolhas erradas, mas isso não significa que precisamos carregar a dor que ela tentou colocar em nossas vidas. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Temos que seguir em frente. Não por ela, mas por nós. Luana assentiu lentamente. Talvez ela só quisesse que você soubesse que, no final, ela também se sentia perdida. Mas você tem razão. Não podemos deixar que isso nos prenda. Lara sorriu, cruzando os braços. Então vamos fazer isso. Vamos seguir em frente, juntos, como sempre fizemos. Gustavo sentiu um alívio que não sabia que precisava. Ele sabia que as palavras de Clara continuariam a ecoar de vez em quando, mas também sabia que elas não tinham mais o poder de controlar sua vida. Ele havia superado o que parecia insuperável e reconstruído algo mais forte do que antes. Os dias que se seguiram foram preenchidos com trabalho, risadas e momentos simples que ele aprendeu a valorizar. O bilhete de Clara foi guardado em uma gaveta, não como um lembrete de dor,
mas como um símbolo de tudo o que ele havia superado. E pela primeira vez em anos, Gustavo sentiu que estava exatamente onde deveria estar.